Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Jantos Martec na área. E essa é uma aula experimental do meu novo desafio. Desafio do autor 24 horas com IA. Esse é o desafio onde você irá aprender a criar, publicar e vender um livro, um e-book em 24 horas. 24 horas. É que eu quero deixar uma reflexão para você. 24 horas, será que é possível você começar do mais absoluto zero? Do zero absoluto, do nada. E 24 horas depois, ter um livro pronto, 24 horas depois, public, ter o seu livro publicado. Você acha que é possível? Eu quero dizer para você que 24 horas é mais do que suficiente para você ter esse status de autor, para você ter o seu livro publicado, seja na Amazon, em plataformas digitais como Eduz, Hotmart. 24 horas é mais do que suficiente. Existe um fator que determina isso, existe um fator que possibilita isso. Se chama inteligência artificial. Então, hoje, com a inteligência artificial, é mais do que possível. E não somente possível, mas é altamente eficiente você fazer isso. Eu não estou falando aqui de um livro qualquer, não estou falando aqui de um e-book qualquer, de um e-book você vai criar ou para construir lista, ou um e-book que é uma vantagem, tá? Mas um e-book, qual que é o ponto que eu quero dizer? Não é um e-book superficial, não é um e-book simples, não é um e-book que vai ser, é um simples e-book. Estou falando aqui de um e-book com um alto potencial de se tornar um livro físico, um alto potencial de se tornar um livro impresso. Deixa eu pegar. Ó. Esse aqui é um e-book que virou um livro impresso. Isso aqui é um livro que você faz pela Amazon. A Amazon tem um programa onde ela imprime e faz a impressão e entrega o seu livro na casa dos seus clientes, né? Na casa dos compradores do seu livro. Então, assim, eu vou explicar aqui o que é que você vai aprender, o que é importante você entender, qual será. Eu vou dar a visão geral aqui do nosso desafio e, em seguida, eu falo mais um pouco sobre esses bastidores da Amazon, combinado? Vamos lá, o que é que você vai aprender nesse desafio? O que é que você vai aprender de maneira prática nesse desafio? Ó, eu separei aqui quatro pilares que vão nos guiar durante esse desafio, tá? Pilar número um, tema. Pilar número 2, estrutura. Pilar número 3, escrita. E pilar número 4, a publicação. Então, esses quatro pilares aqui, eles vão nos guiar aqui no nosso desafio. Tema, estrutura, escrita e publicação do seu livro. Quando você concluir etapa por etapa esses quatro processos, você pode se considerar um autor. E o grande objetivo desse desafio é que você conclua essas quatro etapas em 24 horas. Combinado? Vamos lá. Vamos explicar aqui a etapa um. O que é a etapa um? A etapa um do nosso desafio será a gente focar no tema. Por que que o tema é importante? Porque se você escolhe o tema errado, o seu livro não vai vender. Ou não, não vai vender como você gostaria, ou não vai vender na quantidade que ele teria o potencial de vender. Porque hoje, o tema certo, o tema correto, ele é dinheiro vivo. Então, assim, você precisa escolher o tema certo para o momento agora. E o tema certo, ele tem mais a ver com feeling. Não é é um tema bombástico, é um tema viral, é um tema É um tema, como é que eu posso dizer? Um tema que está no hype, né? Tem um pouco de hype nisso, tá? Não vou dizer que ter o hype é algo bom, mas não hype no termos de viralização, mas um hype em termos de
É, um hype em termos de mercado, um hype em termos de solução rápida. Em outras palavras, qual que é o grande ponto aqui? Qual que é a grande chave em termos de tema? É você entender o seguinte: você não, você, você não busca algo viral, mas você busca, você tenta encontrar problemas específicos para entregar soluções urgentes e imediatas. Esse é o grande ponto. Definição de tema, definição de um bom tema, definição de um tema quente. É você encontrar problemas específicos da sua audiência, do seu mercado e encontrar soluções urgentes e imediatas para esses problemas específicos. Quando você entender e definir os seus temas com base nesse princípio, com base nessa primícia, nesse pilar, então, cara, bingo, você acertou. E hoje, com a inteligência artificial, com a IA, mais especificamente com o nosso Google Gemini, é muito prático você definir, é muito rápido você entender, você fazer uma análise em tempo real daquilo que as pessoas estão buscando hoje. Então, assim, se você acertar no tema, com a ferramenta certa, você consegue entender o que as pessoas estão buscando, ou seja, você consegue entender o que as pessoas estão querendo comprar em termos de conteúdo, em termos de solução de problema. Então, aqui, o como é algo muito forte. Porque o que é que as pessoas buscavam antes? As pessoas. Houve uma mudança, tá? Então, presta atenção nisso aqui, porque é muito importante o que eu vou explicar agora. Antigamente, as pessoas buscavam, quando eu falo antigamente, em termos de alguns anos atrás, tá? É uma mudança bem recente. As pessoas buscavam muito sobre o que é. Ah, o que é isso? O que é lead? O que é copywriting? O que é funil de vendas e tal. Hoje houve uma mudança mais imediata no sentido de como fazer. Então as pessoas saíram mais do que é. Não, claro que vão ter pessoas que estão começando do zero e vão buscar isso ainda. Mas a grande maioria, o status mental ali, a grande proporção saiu mais do que é daquela fase mesmo inicial para buscar o como. Ou sendo mais específico, as pessoas querem o pronto. Né? As pessoas querem aquilo imediato, querem o passo a passo, querem saber, querem ali o checklist, querem saber como fazer aquilo rápido, como ter aquilo pronto imediatamente. Então, identificar esses tipos de problemas específicos no Google Gemini em tempo real, para entender o que as pessoas de fato estão buscando, cara, vai te colocar numa vantagem gigante no mercado. Vai colocar o seu livro numa vantagem gigante em relação a outros livros no mercado. Mas é preciso saber pesquisar, é preciso saber fazer essa análise, beleza? Então aqui é o tema. E no desafio você vai aprender em detalhes como fazer isso. Estrutura. Existe uma estrutura ideal para vender e-books. Qual que é o grande problema da maioria das pessoas? Não sabem, não fazem a mínima ideia de como fazer, de qual que é essa estrutura, de qual é o passo a passo, de qual é as etapas do para criar um e-book. Existe um passo a passo específico para isso, tá? Esse passo a passo ele tem muito relação com a estrutura AIDA, tá? Então é uma relação de um início que vai chamar atenção. Opa,
Primeira etapa, ela vai chamar atenção. Segunda etapa, ela vai despertar o interesse. Terceira etapa, ela vai criar ali um desejo. E a quarta etapa, ela vai ter ali uma ideia de ação, ou seja, de próximos passos. Então, o nosso e-book, 24 horas, o e-book rápido, esse e-book que tem um potencial de virar livro, pode ser publicado na Amazon, que tem potencial de virar um livro impresso, ele vai seguir essa estrutura geral, tá? No desafio, vou explicar em detalhes as etapas que compõem essa estrutura geral, tá? Mas só para você saber que existe aqui um passo a passo, existe aqui uma estrutura base para você seguir, combinado? Pilar número três é a escrita. Existe aqui também um processo de escrita, um processo de escrita ideal para o seu livro. Você não pode errar aqui no processo de escrita, senão seu livro vai ficar chato, as pessoas não vão ler o seu livro e as pessoas vão parar de ler o seu livro. Então existe aqui um processo de escrita que ele envolve ali a mente, que ele ele não só deixa a sua escrita mais humana, mas ele deixa a sua escrita mais atrativa. E essa é uma escrita que grandes autores utilizam. É uma escrita que é, ela tem muito a ver com a neuro, neurociência ou neurocópia que eu chamo. É um estilo de escrita que que ele vai gerando recompensa no leitor. Então existe um estilo de escrita para isso. Se você não utiliza esse estilo de escrita ideal, esse estilo de escrita atrativo, esse estilo de escrita psicologicamente recompensador, as pessoas não vão ler o seu livro. Então, por isso que existe uma diferença de você criar um livro, você criar um livro de escrita utilizando um método ideal, um método desenhado, um método perfeito para a escrita, ou um método voltado para a mente humana, que você simplesmente criar um livro onde o chat GPT, onde você utiliza a IA para escrever o livro sem método. Ou seja, o que eu quero falar é o seguinte: existe um método para escrita, para usar IA para escrever livros, e existe um caminho que você utiliza somente a IA. Quando você utiliza somente a IA, vai sair aquele texto robótico, vai sair aquele texto com cheiro de IA, vai sair aquele texto que você olha assim, chat GPT. Quando você utiliza uma metodologia voltada para a mente, uma metodologia voltada para a escrita, voltada para a humanização, não dá para perceber. Fica uma escrita muito avançada, fica uma escrita muito conversacional, muito pessoal. Então, existe um estilo de escrita que você precisa escrever os seus livros e você vai aprender exatamente isso nesse desafio, tá? E o pilar número 4 é a publicação. Aqui eu vou falar sobre a Amazon, KDP, eu vou falar sobre Kindle ilimitado, que é aqui a estratégia Amazon, né? A estratégia Amazon de publicação e vendas, tá? Existe aqui uma estratégia que você pode seguir na Amazon, e geralmente essa estratégia ela está muito atrelada com o best-seller, tá? Vou falar um pouco sobre isso no desafio também, mas eu não vou falar de uma segunda opção, que é a opção da publicação a publicação independente, a publicação nas plataformas digitais. E aqui entra Eduz, Kiwify, vai entrar a própria Hotmart, tá bom? Então aqui eu falo sobre a publicação em si. Aqui eu vou falar também um pouco sobre venda, tá? Sobre copy para venda de e-books. Eu vou falar um pouco sobre a carta de vendas
para e-books. Então aqui eu vou dar uma visão geral sobre essa parte de publicação, venda, essa parte mais técnica e estratégica e mais tática em termos de venda, em termos de, tô com o livro pronto, agora o que é que eu faço? Então, você também vai aprender isso no desafio. O grande ponto é, qual o investimento? Qual o investimento para você ter acesso a esse desafio, a essas etapas práticas de você, para você criar o seu e-book de maneira prática em 24 horas, para você se tornar um autor em 24 horas. Ó, o desafio, o desafio, o desafio é boa. O investimento para você participar, para você fazer parte desse, você ter acesso a esse treinamento. Esse treinamento será gravado, tá? Aulas bem práticas, aulas onde explica exatamente aquilo que você realmente precisa para poder publicar o seu livro nas próximas 24 horas. Então será um treinamento muito prático. Qual que é a grande ideia? A grande ideia é que eu vou começar a entregar esse desafio de maneira ao vivo nos próximos. Quem garantir o acesso ao treinamento já prático, esse treinamento gravado, né, as aulas gravadas, vai ter acesso aos próximos desafios, às aulas ao vivo, a entrega ao vivo que vai ter. Então terá algumas entregas ao vivo. Quem garantir a vaga agora, participa gratuitamente, será liberado, terá acesso livre para as próximas aulas ao vivo, tá? Mais investimento para você ter acesso agora ao desafio, às aulas gravadas, ao material de apoio, será o material base do desafio será apenas R$ 27, tá? Você pode parcelar aí, eu acho que em 4 vezes ou 5 vezes de 5 e 6 centavos, se eu não me engano, é algo nesse sentido, tá? Então você tem aí um parcelamento aí de 5 vezes no cartão. Então, R$ 27 para você ter acesso a esse treinamento, será liberado imediatamente. Eu já estou começando a liberar as aulas lá no portal. Essa aula, ela já está lá no portal como primeira aula, uma aula experimental, uma aula de apresentação do cronograma, tá? Mas as aulas serão entregues progressivamente e terá uma parte ao vivo, que serão os próximos desafios que serão entregues de maneira ao vivo. Quem garantir a vaga agora terá acesso a todas essas entregas de maneira free, de maneira gratuita. Combinado? Deixa eu ver bônus. Já tem um material lá de apoio, que são prompts para criação dos livros, prompts para pesquisa de mercado ou de tema, né? Tem a ver com o mercado. Ahn, beleza? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. É isso. É isso aqui. Então, assim, se você quer garantir a sua vaga agora, e ter acesso a esse treinamento e garantir a sua vaga nas próximas entregas, nos próximos encontros ao vivo, será ali um momento de mentoria, um momento mais ao vivo, um momento mais pessoal, de perguntas e respostas, né? É, você pode garantir a sua vaga agora por R$ 27. Beleza? Então é isso. Só dando aqui um resumo. O que é que você vai aprender no desafio? Pilar número um, você vai aprender a definir temas com precisão. Você vai aprender. Pilar número dois, você vai aprender a estruturar o seu livro passo a passo, com base na estrutura AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Então a gente vai decodificar essa estrutura para a criação de livros. Pilar número 3, você vai aprender os processos de escrita. Eu vou te ensinar ali um processo de escrita para escrita dos parágrafos, para desenvolver ali os parágrafos. E pilar número 4, a gente vai falar sobre publicação e a venda dos livros, a venda dos e-books. Combinado? Investimento, R$ 27. Você já vai ter acesso aí a um material de apoio liberado, que são prompts para a criação de os livros e pesquisa de temas. Combinado? Então é isso. Garante sua vaga agora. O valor irá aumentar nas próximas horas ou em breve. Não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, mas eu sugiro, se você está assistindo esse vídeo durante a oferta desse desafio, eu sugiro que você garanta sua vaga rápido.
para que você não consiga, para que você consiga garantir o valor promocional. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. Fui!